Seja bem-vindo ao nosso canal, pegue sua pipoca e se acomode para mais um vídeo criativo feito exclusivamente para você. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Aperte o cinto e vamos lá! A biologia insana de O Polvo. Em muitos aspectos, o polvo se assemelha mais a uma forma de vida alienígena que podemos observar. Poucas criaturas em nosso mundo são tão extraordinárias e peculiares. Pertencentes à classe de animais conhecidos como cefalópodes, eles se destacam como alguns dos invertebrados mais inteligentes e ágeis. Distribuídos por todos os oceanos do globo, desde as reservas marinhas até florestas de algas, recifes de corais e costas rochosas, sua diversidade reflete os habitats variados em que residem. Podem variar de alcances a resistentes, apresentando uma gama de características, desde espécies venenosas até outras simplesmente exóticas. A qualquer momento, podem parecer ásperos ou suaves, apresentando uma aparência mutável. Sua diferença em relação a nós é evidente, pois a maior parte de seus 500 milhões de neuroníons não residem em seus cérebros, mas sim em seus tentáculos, que cheiram, provam e até raciocinam. Sua notável inteligência rivaliza com a de muitos vertebrados de cérebro desenvolvido. A confusão entre os cientistas persiste ao considerar como uma criatura tão distante de nós na árvore evolutiva conseguiu desenvolver comportamentos tão intrincados, com sua inteligência emergindo de maneira completamente nova e independente da nossa. Assim, como o polvo evoluiu para se tornar um organismo biologicamente complexo, uma ilha de complexidade em meio ao oceano de animais invertebrados. Quão profunda é sua inteligência e como estudá-los pode lançar luz sobre nossa própria mente? Os cefalópodes têm uma longa história, com registros fósseis indicando sua evolução há 500 milhões de anos, muito antes de peixes, répteis ou mamíferos surgiram na Terra. O ancestral primordial do polvo era pequeno e possuía uma concha protetora que utilizava enquanto rastejava pelo fundo do oceano. Dado que pertence ao filo dos moluscos, uma categoria de criaturas geralmente com movimentos lentos e constituição simples, como caracóis, amêijoas e ostras, cerca de 140 milhões de anos atrás, uma linhagem precursora dos polvos abandonou suas conchas, tornando-se ágeis e velocidades, mas também mais diferenciados. A sobrevivência dessas criaturas moles ao longo de milhões de anos é surpreendente em um ambiente marinho repleto de predadores vorazes. Contudo, graças à ausência de partes rígidas, exceto pelo bico, o polvo é capaz de se espremer em qualquer abertura maior que seus olhos. Essa habilidade lhe confere uma vantagem evolutiva ao escapar de predadores de grande porte, como tubarões e golfinhos. Além disso, esses seres de corpo macio desenvolveram uma estratégia ainda mais sofisticada para escapar da detecção, sua maestria no camuflamento. Observando este vídeo de um polvo em ação, é evidente o quão rapidamente e de forma dramática ele pode alterar suas cores. Em câmera lenta, é possível notar a mudança de cores se espalhando por seu corpo, enquanto a textura da pele em 3D se modifica para se assemelhar às algas e corais circundantes. Em questão de segundos, o polvo se funde quase perfeitamente com seu ambiente. A camuflagem dos cefalópodes é uma das mais impressionantes do reino animal, dependendo de um sistema de tecidos extremamente elaborados. Os cromatóforos, semelhantes às sardas, pontiram a pele do pó. Essas estruturas contêm pequenas bolsas de pigmento, assemelhando-se a balões cheios de corantes em vários núcleos, como preto, vermelho ou amarelo. Cercados por músculos radiais, esses sacos de pigmento podem ser esticados para revelar a cor correspondente. Quando esticados, esses pigmentos brilham e se destacam, assemelhando-se a balões de tinta inflados. Dependendo de quais conjuntos de sacos são ativados ou desativados, o polvo pode criar padrões como faixas, listras ou manchas, permitindo que ele se transforme instantaneamente em uma rocha, coral ou alga marinha. No entanto, quando o polvo precisa exibir cores além do preto, vermelho e amarelo, ele recorre a outra camada de estruturas reflexivas em sua pele, denominadas iridóforos. Essas estruturas consistem em células extremamente finas que ficam abaixo dos cromatóforos.
Elas possuem uma proteína chamada reflexiva, que reflete certos comprimentos de onda de luz. Esses iridóforos são responsáveis pelas tonalidades metálicas de azul e verde que parecem brilhar na pele do pó. Além dessa camada, encontra-se ainda outra estrutura reflexiva conhecida como leucóforos. Os iridósforos, por sua vez, refletem a luz ambiente, gerando tipicamente tonalidades brancas. Ao combinar a reflexão dos iridóforos com os leucóforos e o padrão adequado dos cromatóforos, o polvo é capaz de criar uma reprodução incrivelmente convincente de seu ambiente. Entretanto, o polvo possui outro truque em sua manga, permitindo-o praticamente desaparecer diante dos nossos olhos. Utilizando uma estrutura denominada papilas, ele consegue modificar a textura de sua pele, formando sulcos e saliências que se elevam e se abaixam. Esse mecanismo auxilia ainda mais na camuflagem do pó, permitindo-lhe fundir-se mais perfeitamente com o ambiente. Além disso, confere uma vantagem menos discernível, já que muitos predadores vertebrados identificam suas presas por meio de bordas visuais externas no fundo, algo que essa tática é de maneira altamente eficaz. Com todas essas ferramentas à disposição, o polvo, desprovido de concha e de corpo macio, conseguiram enganar predadores marinhos por milhões de anos. Contudo, a sua sobrevivência não permanecerá apenas nessas propriedades de camuflagem. Talvez o fator mais notável para sua sobrevivência seja a forma como esses mecanismos são controlados. Quando um polvo percorre o fundo do oceano, ele precisa avaliar constantemente o ambiente e ajustar sua camuflagem. Tomando decisões em um ritmo veloz, o investigador já testemunhou um polvo alterando sua camuflagem 177 vezes em uma hora. A velocidade de reação do polvo em relação à camuflagem supera a de qualquer outro animal, chegando a 200 milissegundos, tão rápido quanto o piscar de olhos mais rápido que podemos realizar. Apesar de sua proeza na manipulação de núcleos, o polvo, assim como a maioria dos cefalópodes, é considerado daltônico. Isso levanta a pergunta de como podem combinar cores que não conseguem enxergar. Em 2015, essa questão começou a ser desvendada quando cientistas descobriram que a pele do polvo é sensível à luz devido à presença de genes fotorreceptores ativos na pele. Mesmo após ser separado do corpo, a pele do polvo continua a responder à luz e altera a forma dos cromatóforos. Isso sugere que um polvo não enxerga apenas com os olhos, mas também com a pele. No entanto, a evolução do mecanismo de mudança de cor do pó coincide com a perda de sua concha há 140 milhões de anos. Essa transformação foi seguida pelo desenvolvimento de um cérebro grande e complexo. Os genes fotorreceptores presentes na pele interagem com o cérebro do pó. A rapidez com que o polvo consegue mudar de cor se deve à regulação neural dos cromatóforos. Outros animais capazes de alterar a cor, como camaleões, têm um processo mais lento, uma vez que a mudança de cor é controlada por hormônios, o que leva tempo para se respeitar pelo corpo. Nesse caso, uma mudança de cor pode demorar até 20 segundos. Alguns pesquisadores acreditam que a mudança de cor no polvo é tão intrínseca quanto respirar ou piscar para nós, algo que ele pode escolher fazer ou que pode ocorrer involuntariamente. O sistema nervoso do polvo é grande, mas sua organização diferente da nossa. Enquanto um polvo comum possui cerca de 500 bilhão de neurônios em seu corpo, os humanos possuem cerca de 100 bilhões. No reino animal, isso coloca os cefalópodes, incluindo o polvo, no mesmo patamar de muitos vertebrados, como cães, gatos e papagaios. Dos 500 milhões de neurônios do pó, apenas um terço está localizado em seu cérebro, sendo a maioria distribuída em seus 8 braços. Essa peculiaridade permite ao polvo, de certa forma, pensar com os braços. Há muito tempo, os cientistas já sabiam que um braço de polvo amputado podia responder a estímulos mesmo uma hora após ser separado do cérebro central. No entanto, um estudo recente começou a revelar a extensão dessa autonomia. Por meio de modelagem de vídeo, os investigadores observaram o polvo explorando objetos em seu tanque e buscando por comida. O programa quantificou os movimentos dos braços, rastreando como eles trabalham em conjunto, sugerindo uma direção direcionada pelo cérebro, ou de forma assíncrona,
indicando tomadas de decisões independentes em cada apêndice. Descubra que, no fluxo de informações do ambiente para o polvo, algumas informações contornam completamente o cérebro central. As ventosas e os braços, de certa forma, operam de maneira autônoma, permitindo que o polvo avalie seu ambiente com uma rapidez excepcional e reaja de acordo. Além disso, em conjunto com a habilidade da pele para perceber sua cor independentemente, a interação entre o cérebro e o corpo do polvo apresenta fronteiras difusas. Para além desse layout neural invulgar e da autonomia corporal peculiar, os cefalópodes são notavelmente inteligentes, extremamente inteligentes. É justamente isso que confere ao polvo seu status singular de alienígena. Eles se encontram em um domínio distante de qualquer outra forma de inteligência na árvore evolutiva, porém rivalizam com vertebrados em termos de capacidade cognitiva bruta. A evolução deu origem à inteligência não apenas uma, mas duas vezes, por meio de abordagens completamente distintas. Na árvore evolutiva da vida, situamo-nos no ramo dos mamíferos. Próximos a nós estão peixes, répteis, aves e anfíbios, outros representantes da ampla classificação dos vertebrados. Essa categoria engloba toda a vida inteligente que normalmente consideramos, incluindo humanos, primatas, cães, gatos, golfinhos e algumas aves. Traçando a linhagem até nosso ancestral comum, provavelmente semelhanteva-se a um réptil que habitou a Terra há cerca de 320 milhões de anos atrás. Como nós, essa criatura possuía uma espinha dorsal, 4 membros, uma cabeça e um esqueleto, adaptando-se bem à vida terrestre, além de apresentar um sistema nervoso central desenvolvido. Porém, para entender onde nos separamos dos polvos, devemos recuar ainda mais nos galhos evolutivos, aproximadamente 600 milhões de anos atrás. Nesse período, encontramos uma criatura simples e achatada, um verme primitivo. Esse organismo possuía um sistema nervoso rudimentar e nenhuma evidência do que consideramos inteligência. Enquanto a árvore evolutiva diverge e se ramificava, a inteligência florescia em nossa linhagem de vertebrados, e de maneira independente, também nos cefalópodes. Essa divergência sugere que os cefalópodes, incluindo o polvo, podem ter sido os primeiros animais a desenvolverem inteligência em nosso planeta. Contudo, a definição de inteligência levanta questões. Como podemos identificar ou mesmo avaliar essa característica em uma criatura tão distante de nós? Na humanidade, a inteligência frequentemente é definida como a capacidade de pensamento abstrato, compreensão, comunicação, resolução de problemas, aprendizado, formação de memórias e planejamento de ações. Geralmente, é quantificada por meio de testes de inteligência que resultam em um valor numérico. Entretanto, aplicar um teste esperançoso a um polvo é inviável, nossa abordagem se baseia na observação de seus comportamentos. Para entender melhor a profundidade da inteligência do polvo, conforme compreendido pelos pesquisadores atualmente, conversei com Jennifer Mater, professora do Departamento de Psicologia da Universidade de Letridge e consultora científica do filme Meu Professor Polvo. Pretty well every learning task you give them they can do. Short term, long term, spatial memory, object perception, But it's more than learning. They also go in for planning. And planning is not so obvious. And one of the famous examples is what's been called the coconut carrying octopus. So the octopus is going off to a place where there's no shelter, and it takes these coconut halves with them. And when it wants to stop and rest, it picks them up and brings them up and goes like this around it. It's amazing. Esse comportamento é considerado um raro exemplo de uso de ferramentas compostas, uma habilidade anteriormente atribuída apenas a humanos, algumas primatas e algumas aves. Esse comportamento pode indicar uma inteligência complexa por duas razões. Primeiro, o uso dessa ferramenta pode ser uma inovação comportamental que permite aos polvos se protegerem em áreas desprovidas de esconderijos naturais. Segundo, o fato de carregarem pedaços de cocô com esforço considerável sugere uma capacidade de planejamento. O polvo precisa antecipar o futuro e estabelecer conexões entre eventos passados, presentes e futuros, uma tarefa complexa. Além disso,
Os polvos também apresentam um desempenho notável em testes de memória e são capazes de distinguir entre diferentes indivíduos, mesmo quando vestem roupas independentes. Eles também mostram solucionadores de problemas habilidosos, como remover tampas de recipientes ou abrir caixas opacas para acessar presas ocultas. Em um estudo cuidadoso pela professora Mater, os polvos também exibem um comportamento extremamente lúdico. Eu os descreveria como exploradores extremos, como uma criança de 5 anos que pega objetos isolados, sai e explora o ambiente, captando mais informações. O ato de brincar frequentemente é caracterizado como um comportamento que não é essencial para a sobrevivência, realizado propositadamente e geralmente por prazer. Esse comportamento muitas vezes é repetitivo, exagerado e ocorre quando o animal está saciado, saudável e livre de estresse. The animals were more likely to play if they were safe and bored. So we set up octopuses in an aquarium with a place to hide and nothing else. And then we got a pill bottle and put enough water in it that it floated at the surface. Inadvertidamente, adicionamos uma bomba de entrada de água ao tanque, criando uma corrente que impeliu o frasco para o topo do tanque, despertando a curiosidade de alguns polvos. Repetimos esse experimento com 6 animais, e em 2 casos, o frasco de pílula gerou essa reação. O polvo atirou um jato de água, fazendo com que o frasco afundasse e depois flutuasse novamente. Embora 1 ou 2 vezes esse tipo não tenha sido estatisticamente significativo, alguns polvos realizados esse comportamento tão frequentemente que não poderiam ser ignorados. Além de contribuir para o desenvolvimento da coordenação motora, a brincadeira na maioria das espécies desempenha um papel crucial em propósitos sociais, como estabelecer posições sociais, aprender normas sociais ou fomentar a união. Dada sua complexidade, a brincadeira é considerada quase exclusiva de mamíferos, com algumas características em outros vertebrados, como algumas aves. Entretanto, o polvo é uma criatura solitária, não possuindo vínculos sociais nem competência. Isso nos leva a repensar as razões evolutivas por trás da brincadeira. Na verdade, grande parte de nossa concepção de inteligência baseia-se na ideia de que ela emergiu como resultado de necessidades sociais. Ao longo de décadas, cientistas têm explorado as origens da inteligência e tentado entender por que certos animais desenvolveram inteligência enquanto outros não. A hipótese da inteligência social, frequentemente preferida, sugere que a inteligência evoluiu devido às demandas da vida em grupo, como manter laços sociais complexos e duradouros, cooperação, engano ou aprendizado social. Conforme mais animais que consideramos inteligentes, humanos, primatas, cães, golfinhos, passaram a viver em grupos, houve uma necessidade crescente por comportamento mais complexo e, portanto, cérebros mais diagnosticados. Entretanto, essa teoria não consegue explicar por que a inteligência evoluiu em cefalópodes. Uma teoria alternativa precisa ser considerada para explicar a inteligência em criaturas não sociais. O polvo oferece uma oportunidade única para explorar uma inteligência alternativa, uma forma de vida alienígena aqui na Terra, fornecendo insights sobre as origens de nossa própria cognição e inteligência. Anteriormente, acreditávamos que havia apenas um modelo de inteligência, mas agora sabemos que pelo menos 2 existem. Quem sabe quantos outros modelos podem estar presentes, seja na Terra ou em outro lugar? Apesar da nossa distância na árvore evolutiva, o polvo permanece parte do mesmo grande experimento em que nós também estamos inseridos. A Terra, os oceanos e os intrincados caminhos da evolução nos conectaram. Portanto, não somos tão estranhos quanto parecemos, mas sim parentes distantes, unidos por um passado compartilhado. Ao afastarmos nossa visão da inteligência centrada apenas no ser humano, começamos a vislumbrar as inúmeras possibilidades da cognição. A narrativa do polvo contemporâneo tem suas raízes há muito tempo, numa era em que a vida ainda não floresce em terra firme. Há 500 milhões de anos, os oceanos testemunharam o espetáculo do Ordoviciano, um período marcado pela exuberante diversidade dos invertebrados. Entre eles, os majestosos cefalópodes blindados reinavam. Durante aproximadamente 360 milhões de anos, eles dominaram as éguas.
Registros fósseis testemunham a incrível variedade de criaturas que povoaram essa época, alguns familiares, outras desconhecidas. A vida prosperava, até que algo abruptamente interrompeu seu curso. Agradecemos cada inscrição, pois isso nos permite continuar trazendo mais e melhor conteúdo aos nossos espectadores.